Olá, tudo bem? Eu sou o Maristel e seja muito bem-vindo ao Guia Brasil América. Este é o Papo Sem Censura. Como de praxe, agora, meus dois grandes amigos, Abel e Góes, estão comigo. Hoje vamos falar da eleição no Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Uma vitória do governo, o Bolsonaro conseguiu eleger aí com a boa articulação os dois que ele estava apoiando, né, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, e uma derrota monstruosa para a oposição e para o Rodrigo Maia. Então, começamos com você, Góes. Vai daí. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui é um prazer estar com os meus amigos Abel e Omar, mais uma vez com um papo sem censura e poder falar aí sobre algo que acontece na semana, trazer alguma atualidade para vocês e principalmente meu ponto de vista, sem censura. Eu posso falar aqui abertamente o que eu penso e essa é um dos grandes conquistas da humanidade e da democracia, você poder falar abertamente, né? Sempre com respeito, aguardando e respeitando o contraditório. Como diz meu amigo de Abel, a gente tem que convencer, e eu concordo com ele, é na conversa, é na argumentação, é aí que a gente pode fazer com que o país cresça, que o mundo seja melhor. Pessoal, nós vamos falar hoje, e eu quero falar sobre o feito do Bolsonaro. Eu posso dizer o seguinte, na minha opinião, é o maior feito do governo dele até agora, porque o Bolsonaro conseguiu eleger para ali, ele apoiou os dois candidatos que fizeram a sucessão, e foram ali e estão sentados hoje na Câmara e no Senado. O Bolsonaro sofreu demais nos 2 primeiros anos. Ele teve uma oposição ferrenha, principalmente pelo Rodrigo Maia, e uma oposição mais escondida pelo Alcolumbre, mas também era uma oposição. O Maia era quase que um inimigo declarado, né? A impressão que tem é que não cabia os dois dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma mesma sala. Era uma troca de farpas pela internet, todo o tempo, e é pauta-bomba, e é tanta dificuldade. E o Bolsonaro já tem bastante inimigo, então, e ele não é um camarada diplomático, um cara tranquilo que aguenta desaforo, né? Ele gosta de revidar, e quando ele revida não é na canela, ele gosta da cintura para cima. E isso não é bom na política, isso não agrada a ninguém, isso não traz um clima de conciliação. E eu, no começo do ano, agora 2021, eu falei, se o Bolsonaro precisa atropelar e conquistar a Câmara e o Senado. E eu duvidava disso. E quando eu vi o resultado, eu falei, o quê? Ele levou. Então, ele apoiou Rodrigo Pacheco, senador, um advogado de Minas Gerais, pelos democratas, que é o partido do Rodrigo Maia, e ele apoiou também, ele bancou desde o início o Arthur Lira, era um nome que estava sendo colocado desde o início, muita gente duvidou, começou a levantar muito a vida do Arthur Lira, ele está no 3º mandato consecutivo, ele é agropecuarista, ele é de Alagoas, e pelo Partido Progressista. O pai dele já é político também antigo, e é interessante a gente lembrar que daquelas listas que saía da Lava Jato, só o Bolsonaro não tinha o nome. Lembra que o Bolsonaro brincava, saiu uma outra lista e o meu nome não está. Então, é bem provável que se você for procurar ali, você vai encontrar coisa do Arthur Lira, você vai encontrar coisa do Rodrigo Pacheco, porque esses deputados e senadores políticos de Brasília que estão ali há um bom tempo, todos eles tiveram algum tipo de ganho, contribuição pelas empresas construtoras e outras coisas mais. O Bolsonaro, como a gente já sabe, ele mesmo brinca, o nome dele nunca esteve na lista. E isso foi, eu acho, que um dos grandes fatores que levou ele para a presidência da República. Agora, ontem, nós comemoramos isso, o pessoal comemorou, tem os seus benefícios disso, mas a Lava Jato foi sepultada de vez. Eles acabaram tirando de vez aquela força-tarefa da Lava Jato, que era aquela polícia na rua, que era os delegados federais que atuavam, isso não existe mais. Então, tem um lado sujo da política e que estão tentando limpar da forma mais errada possível, que é sem condenação, sem apertar ninguém. Mas, de qualquer forma, é a política que o Brasil tem adotado. Bolsonaro entrou nessa, eu não acredito que o Bolsonaro está metido com corrupção, mas eu tenho um entendimento de que ele fez, sim, algum acordo, vai ceder para o Centrão,
e vai ceder também para o DEM, os democratas, porque o Maia se sentia o rei da cocada, era o cara que dominava o DEM. De repente, o Rodrigo Maia está sozinho, foi assim largado no meio da rua, sabe? E dizem atribuir isso ao ACM, o ACM Neto, lá da Bahia, ele também democrata, e ele costurou e derrubou, assim, digamos, toda a força do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia vai ter dificuldade em pegar avião de carreira. O Rodrigo Maia vai ter algumas dificuldades, ele sabe disso. Aquele choro, eu acho que é choro de desespero. E também, ele vai virar, para mim, um deputado baixo clero. Ninguém mais vai dar bola para ele, porque antes ele era chamado, o telefone dele tocava, porque ele tinha uma posição mais destacada. Bolsonaro agora, pela primeira vez, foi ao Congresso, desde que ele assumiu como presidente, a primeira vez. Isso não poderia acontecer. Demorar tanto para ir lá. Então, veja que era muito ruim. Agora, eu acredito que a política brasileira está caminhando para um lugar mais tranquilo e, na minha opinião, o Bolsonaro está mais forte do que nunca. Pesquisas apontam ele como ganhando em 22 de qualquer cenário. Está com a casa, o Congresso ali com os líderes. Tem uma grande oportunidade de fazer um trabalho, impor a sua pauta e seguir à frente para que o Brasil melhore e gere emprego. Essa é a posição principal e eu estou aqui torcendo pelo nosso grande e glorioso Brasil. Um abraço a você, Abel, a você, Omar, também, e a todos aí que nos veem aí do Papo Sem Censura. Olá, meus amigos, Omar, Góes. É sempre uma satisfação participar desse Papo Sem Censura, com liberdade, né, esses tempos sombrios que a gente anda vivendo. Eu sempre gosto de reforçar esse ponto, e aqui nós temos liberdade para falar. Como o Góes disse anteriormente, eu estou muito feliz que o Bolsonaro conseguiu, finalmente, que os seus candidatos, apoiados por ele, fossem eleitos, tanto na Câmara quanto no Senado. E a vitória na Câmara foi até mais emblemática, haja a vantagem, a votação expressiva que o Arthur Lira conseguiu lá. Então, é uma decisão, foi uma decisão da Câmara e do Senado muito positiva para o Brasil. Eu acho que todo brasileiro patriota viu isso com muito bons olhos. É só fazer uma análise histórica. Tá? A gente pega 2019, foi o ano que o presidente Bolsonaro assumiu, junto com a sua equipe econômica, o Paulo Guedes, professor Paulo Guedes e toda a equipe do Ministério da Economia, e nós conseguimos, o Brasil, no caso, conseguiu 1%, que foi o chamado PIB. Lógico, organizando a casa, iniciando todas as medidas que são necessárias para uma agenda para o Brasil, que eu vou falar, do meu ponto de vista, qual é a agenda que o Brasil precisa seguir a partir de agora. 2020 tivemos a pandemia, um ano que não conta, no mundo inteiro, houve, na verdade, expansão monetária, o Brasil com um déficit enorme de cerca de 900 bilhões de reais, o que é extremamente danoso. No ano da pandemia, o Brasil está praticamente estourando uma reforma tributária de 1 bilhão, que seria 1 trilhão, perdão, que seria a economia que teríamos nessa reforma tributária. Então, na verdade, a pandemia ela sangrou os cofres públicos em todo o mundo, e o Brasil não foi diferente. Mas passamos 2020 e agora veio essa eleição da Câmara e do Senado. Isso traz horizontes muito positivos para o Brasil, porque realmente o Rodrigo Maia e os seus apoiadores, ao que consta, não tinham uma pauta pró-Brasil. Não sei se estavam fazendo politicagem, o que estavam fazendo, mas a grande verdade é que as coisas não andavam. O Brasil não estava andando, as reformas não estavam sendo feitas, tudo estava sendo postergado, empurrando com a barriga, que, diga-se de passagem, é algo que o Brasil faz muito, inclusive no Congresso Nacional. Então, todo mundo precisa e sabe o que precisa ser feito. O que nos dá agora é uma esperança. Inclusive, o mercado está muito esperançoso de que as reformas que estão necessárias para o Brasil saiam do papel e comecem a entrar no trilho, porque todos têm certeza de que, uma vez que as reformas serem colocadas em pauta, votadas e sendo realizadas, o Brasil vai entrar nos eixos, a economia vai melhorar e a gente vai conseguir obter resultados melhores. Então, essa eleição foi emblemática nesse sentido, tá? No sentido de gerar esperança para aquele brasileiro patriota, não para aquele brasileiro que é contra o Brasil, que está pensando na política em 2022. Aliás, a minha opinião é que se discute muito 2022, e nós estamos em 2021.
Nós temos esse ano todo e tem o ano que vem. O que precisa ser feito agora é trabalhar. Tem que cumprir uma agenda para o Brasil. Então, que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que são os dois líderes das duas grandes casas, né, do Congresso Brasileiro, Casa do Povo, que representa você, brasileiro. E você, brasileiro patriota, tem que cobrar dos deputados, e agora a gente espera que a agenda para o pró-Brasil seja implementada. Que agenda é essa? Imunização, vacinação em massa, né, que a vacinação seja intensificada para a gente conseguir eliminar de uma vez por todas essa pandemia. Ponto 2, privatização, que o professor Paulo Guedes, nosso ministro, tem falado constantemente, que precisa pôr em ordem, precisa do Congresso, e agora a gente espera que esse Congresso consiga aprovar grande parte dessas propostas de privatização para que a coisa ande. Terceiro, reforma administrativa, o Estado muito cheio, a gente fazer com que o Estado seja diminuído, né, seja eficiente, otimizar esse Estado brasileiro, que é um grande leviatã, né, um Estado perdulário, gastador, otimizar a estrutura do Estado. Quarto, a reforma tributária tão importante para diminuir essa carga tributária que tanto onera você, empreendedor, você, trabalhador brasileiro. O Pacto Federativo, a PEC do Pacto Federativo, que vai contribuir com a diminuição de certos municípios. Enfim, com a descentralização de recursos da União para estados e municípios, além de uma responsabilidade fiscal para todos os entes federativos, que vai ser muito bom. E a prisão em segunda instância. Então, é isso que a gente espera. É isso que o mercado, que o brasileiro patriota está esperando desse novo Congresso, que, ao que tudo indica, tem grande, né, apoio e está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e toda a sua equipe econômica. Então, é isso que a gente espera, e eu não tenho dúvida que, uma vez que essa agenda seja implementada, o Brasil vai colher bons resultados. Um grande abraço aí para o amigo Omar, para o amigo Góes. É sempre um prazer participar aqui desse bate-papo sem censura. Um abraço a todos que estão nos vendo, e, como você pediu, vamos em frente. Muito bom, Abel, muito bom, Góes. Muito bom, meus amigos. Vocês aí elencaram fatores muito importantes desse acontecimento, né, dessa vitória do governo aí, que conseguiu colocar os seus dois candidatos, os candidatos que eles apoiaram tanto na Câmara quanto no Senado, né? Mas como vocês foram mais por essa parte, assim, né, principalmente o Abel, a parte mais técnica, a parte econômica, de olho nas reformas e tudo mais, eu vou pela parte ideológica. Eu vou explicar para aquele cara que vai assistir o nosso vídeo e vai perguntar, mas como a gente chegou aqui? Porque o Bolsonaro foi eleito em 2018 com a pauta liberal na economia, né, conservadora nos costumes, combater ideologia de gênero, combater liberação de aborto, liberação de drogas, tudo aquilo que a gente já sabe, né? E tirar o Estado paquidérmico das costas do cidadão, que é, né, principalmente o pessoal da iniciativa privada, os empresários, microempresários, pequenos, médios, grandes, que são quem carrega, né, são as pessoas que carregam o país nas costas. Então, o Paulo Guedes até usava muito uma alusão, ele falava que a nossa carroça estava pesada demais, né, para os cavalos que dão atração para o país. Tem que diminuir o peso da carroça, dar bastante, né, comida para os cavalos ficarem meio fortes para a carroça andar bem, que a nossa carroça estava quase parando, né? Enfim, então, como nós chegamos até aqui, né? Vai se perguntar o bolsonarista assim, mais ferrenho, Bolsonaro se aliando lá, fazendo articulação com o Centrão, como a gente chegou até aqui? Como o Góes falou, desde 2019, né, essa é a primeira vez que o Bolsonaro vai no Congresso. E qual foi o pensamento do capitão? Os poderes, vou respeitar o tripartidarismo, quero os poderes independentes, funcionando, né, sem ninguém interferir um no outro. Eu tenho lá meus líderes na Câmara, meu líder no Senado, tenho os deputados de minha confiança nas comissões, tudo mais. Vou mandar as reformas. E como é que eu vou fazer? Eu faço esse meia-culpa, eu fui inocente de acreditar que isso daria certo. Né? Como é que seria a pressão? Como é que seria a articulação, entre aspas? Povo na rua. 57 milhões queriam isso, votaram para isso. Né? Pacote anticrime, prisão após condenação segunda instância, reforma tributária, reforma da Previdência, que passou lá no início, né? Reforma administrativa, pacto federativo, entendeu?
flexibilização do porte e posse de armas, né? Desonerar a folha de pagamento, tudo isso que tanto o Abel quanto o Góes falaram. Essa foi a pauta vencedora de 2018. Então, povo na rua, e funcionou até um certo ponto, né? Até um certo ponto funcionou. Foi pressão na rua, bastante lembrar que o Congresso não queria, né? Principalmente o Rodrigo Maia e uma grande parte do Congresso não queria passar a reforma da Previdência. O povo foi para a rua, uma reforma impopular, e teve milhões de pessoas na rua exigindo a reforma passar, exigindo a votação da reforma, e ela passou. E eu, ingênuo, como eu tinha dito anteriormente, achei que isso fosse até 2022, a gente fosse nessa toada. Só que o sistema, né, como diria o Capitão Nascimento lá no Tropa de Elite 2, o sistema né? Então, como é que o sistema reagiu? Começaram a mitigar. Primeira coisa, PSL rachou, né? Metade foi para a ala do Bivar e do Bebiano, que lá traíram o Bolsonaro. Inclusive a Joyce Hasselman, que ontem estava lá na festa lá do Arthur Lira, né? Ela era a favor do Balé Rossi, estava lá na festa do Arthur Lira, ela dançando, né? E tantos outros aí que todo mundo já sabe, né? Traíram o presidente, tanto senadores quanto deputados federais. Partiu o PSL, começou, para enfraquecer o pacote anticrime do Moro, começou o vazamento lá da Vaza Jato, né? Do Glenn Greenwald. É bom lembrar que o Bolsonaro ficou do lado do Moro, pagou para ver e defender o Moro, entendeu? Porque ele queria que o pacote anticrime passasse. E passou um Frankenstein, né? O pacote de crime que passou é ridículo. E isso tem a ver com o quê? O próprio Ciro Gomes falou, o Rodrigo Maia tem um compromisso com a gente da esquerda. O que vocês acham? Isso ele falou. Por que vocês acham que ele deu o pacote de crime do Moro para o Freixo relatar? Né? O pacote de crime para o Freixo relatar, é óbvio que não ia sair um pacote de crime decente, né? Então, a partir dali começaram as perseguições, primeiro nas redes sociais, que o Bolsonaro, com tempo ínfimo de televisão, ele se elegeu basicamente nas redes sociais, né? Então começaram a mitigar o apoio, começou com esses inquéritos aí ridículos, o inquérito das fake news e o outro lá dos autos antidemocráticos, a CPMI das fake news, né? A PL que queria regulamentar a internet, estão começando a perseguir apoiadores do Bolsonaro, tanto na parte virtual quanto na parte real. Começaram a aprender coisas tanto de blogueiros, ou youtubers, ou jornalistas. O jornalista bolsonarista foi preso, o Oswaldo Eustáquio. Até deputados bolsonaristas tiveram sua casa invadida pela federal, e assim como youtubers também tiveram sua casa invadida, computadores levados, celulares levados, e não acharam nada. A Polícia Federal agora devolveu esse material e falou para o Alexandre de Moraes, cara, a gente não achou nada, você está procurando chifre em cabeça de cavalo, não tem nada aqui. Mas serviu para quê? Mitigar apoio. Então, hoje não tem um grande número de pessoas indo para Brasília protestar a favor do presidente, até por causa da pandemia também, né? Como o Lula falou, que a pandemia foi uma bênção da esquerda, né? Eu acredito que foi uma bênção da China. E como a Jane Fonda, lá nos Estados Unidos, também falou, que foi uma bênção, uma coisa que veio de Deus, né? Não veio de Deus, veio do outro lá, né? Então, o que acontece? Para se chegar a esse ponto, e o Bolsonaro esteve perto de ter o impeachment dele pautado, né? O resultado, enfraqueceram o apoio popular na rua, perseguiram os apoiadores do Bolsonaro nas redes, e ainda tem aquela faca no pescoço do Bolsonaro, que é aquela ação movida pela rede, né? Lá no Supremo Tribunal Eleitoral, que é sobre a tal dos disparos em massa, né? E é para caçar a chapa, Bolsonaro-Mourão. Então, foi assim que nós chegamos nesse cenário hoje, em que o Bolsonaro teve que voltar atrás, fazer concessões, articular com o Centrão, e é isso. Vamos esperar que agora isso dê certo, que nem o Arthur Lira e nem o Rodrigo Pacheco traiam o nosso presidente. E o mais importante, que essa é uma pauta, como o Guilherme Fiuza costuma dizer, que não é uma pauta do governo Bolsonaro, é uma pauta do Brasil. O Brasil tem essa pauta, essas agendas de reforma. O Brasil precisa delas. Então vamos torcer para que tudo corra bem e que essa agenda passe, as reformas passem
e que em 2022 temos um país muito melhor, como o Góes falou, temos aí 2 anos ainda, e lá em 2022 a gente vê se o capitão continua ou se entra outra pessoa no lugar dele. Eu acho que basicamente é isso. É isso aí, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de comentar, dar o joinha, se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos para o vídeo ganhar relevância. Um abração para os meus amigos Góes e Abel. Vamos ficando por aqui. Até o próximo programa. Um ótimo fim de semana para todos e tchau, tchau.